Amigos, boa noite. Vamos dizer que cerca de 60 anos depois, uma das famílias mais conhecidas deste Rio Grande do Sul está de volta a uma eleição muito específica, a eleição para o governo do estado. É um legado que vai de avô para neta. Neta de Leonel de Moura Brizola, Juliana Brizola, atual deputada, é candidata pelo PDT, partido, e vamos dizer que Brizola fundou pela sua importância dentro desta história, pelo coração que representa este nome e este sobrenome, ao governo do estado. É uma alegria te receber aqui, Juliana Brizola, bem-vinda e boa noite. Obrigada, Dudu. Obrigada a todos os teus seguidores, né? Aqueles que, enfim, assistem teu programa. Para mim é um prazer muito grande também estar aqui cada vez mais, né? Que tu vem me contando coisas. Acho que a gente tem bastante coisa em comum. Que maravilha. E normalmente eu começo com uma pergunta padrão para todos os candidatos, como fiz para Gabriel Souza, para Maranata e farei para Zucco. Mas para ti eu vou fazer uma pergunta diferente. O que o Leonel Brizola está pensando neste momento ao ver a sua neta disputando o cargo que em algum momento ele disputou e deixou a sua história, o seu legado como governador do Rio Grande do Sul? Olha, eu acredito que ele está pensando que eu tenho muita coragem. por ser a única mulher nesse pleito, né? Não é fácil ser mulher na política, não é fácil ser mulher. Na verdade, a gente está vendo todos os dias aí, infelizmente, os feminicídios. A gente sabe que a política é um espaço muito disputado, né? Não tem cadeira vazia na política. E, claro, talvez para os homens seja mais fácil, né? Eu pensando agora aqui comigo, tá lá meus filhos em casa, esperando que a mãe deles chegue. Por mais que a gente deixe alguma coisa pronta, eles querem conversar, eles querem contar o dia. E os homens têm uma facilidade, qual é? Que eles deixam com a melhor pessoa do mundo, que é a mãe, né? A gente, mulher, já não tem esse pensamento. Mas eu acho que ele me acha muito corajosa, não só por isso, por ser mulher, no meio de tantos homens, mas, sobretudo, para assumir uma responsabilidade tão grande dessa com um Estado que não se desenvolve há muito tempo, com um Estado que parou no tempo, num Estado que tem uma fila quilométrica na saúde, num Estado que desqualificou a sala de aula, e num Estado que não se desenvolve economicamente. A gente está perdendo investimentos, porque aqui não é um Estado aprazível para empreender. Não tem facilidades, né? Parece que o Estado aqui é sempre uma entrave, né? Para quem quer empreender, quem quer produzir, gerar emprego e renda. E é isso. Eu acho que ele está vendo que eu tenho muita coragem, mas eu acredito que ele também está muito orgulhoso, porque ele tinha um amor muito grande pelo Rio Grande do Sul, né? E eu acho que de onde ele estiver, ele fica bastante chateado, porque quando ele foi governador, né, ele acabou com o analfabetismo aqui nesse estado. Ele tirou um estado que era somente agrário e trouxe as indústrias para cá. Essa é uma marca do trabalhismo, né, do Dr. Getúlio, do Jango. Nós somos desenvolvimentistas. Então, a gente acredita que o Estado tem que ser indutor de política pública, de desenvolvimento econômico, e não pode atrapalhar, né? Mas também tem que ser a mão amiga daqueles que não têm como pagar, por exemplo, uma escola particular, por exemplo, um plano de saúde. Candidata, entrando neste contexto político em que a senhora está inserida, disputando essa eleição com outros 3 candidatos, quando a senhora decide fazer esta aliança com o PDT, houve uma grande resistência por parte do PT e por parte do seu candidato, hoje a vice-governador. Mas me parece que é uma resistência que foi superada. O que a senhora tem a dizer sobre esse processo, desta tensão que houve entre PT e PDT, até que se chegasse nessa aliança que se tem hoje? Dudu, historicamente o PT teve candidato majoritário aqui no Rio Grande do Sul. Nunca ele apoiou um outro candidato no primeiro turno. Então eu considero realmente um ato de responsabilidade, de generosidade. Por quê? Porque nós somos 8 partidos hoje, distintos, diferentes. Mas a gente resolveu deixar de lado essas diferenças e ver aquilo que a gente converge em prol de um Estado que, infelizmente, não cresce há bastante tempo. Não foi um processo fácil por isso, porque o PT sempre teve, historicamente, candidato. Mas também enxerguei no PT um pensamento diferente nesse momento,
né, de que talvez fosse necessário abrir mão da cabeça de chapa para que a gente construísse uma chapa competitiva. A gente não está participando da eleição, a gente quer ganhar a eleição. E para isso é natural que se façam alguns sacrifícios, né? Mas hoje está tudo azeitado. O Edgar Preto já era meu amigo, a gente foi colega durante 3 mandatos na Assembleia. Quando ele foi presidente, eu era secretária da mesa. Sempre tivemos uma relação muito forte. É claro que ele tinha todo o direito e legitimidade de concorrer. A pedido do presidente Lula, ele recua. E hoje está tudo acertado, assim, né? Agora a gente está mesmo no momento de ir para a rua, de pedir voto para poder chegar. A senhora hoje desponta nas últimas pesquisas eleitorais ao governo do estado, lidera, mas no histórico de concorrer ao executivo, a senhora teve 2 derrotas na prefeitura de Porto Alegre, nestas 2 candidaturas anteriores ao executivo da capital. Como é que a senhora aposta agora para conseguir chegar no Piratini e ser governadora do Rio Grande do Sul em face dessas 2 últimas derrotas? A derrota, Dudu, ensina muito mais a gente do que a vitória. Porque aí a gente faz uma autocrítica, a gente vê no que errou, no que poderia ter feito de melhor. E é muito nesse caminho, assim. Eu também sei da trajetória do meu avô, quantas vezes ele tentou ser presidente da República e não conseguiu, não é? Mas a possibilidade de tu te colocar à disposição do voto, ela é muito importante. É verdade que a gente teve derrotas, apesar de que a última eleição, a prefeitura, a gente fez uma campanha muito, muito positiva. A gente saiu de 7% e chegou a 20 e tantos por cento. Nenhum dos outros candidatos cresceu como a gente. A gente ainda acredita que se tivéssemos mais 2 semanas, talvez pudéssemos ter chegado ao segundo turno, onde todas as pesquisas diziam que a gente ganharia do atual prefeito. Por isso que talvez essa aliança tenha saído também, não é? Porque, como eu disse, a gente não quer participar, a gente quer ganhar a eleição, a gente quer dar uma opção ao povo gaúcho, né, para que ele não enverede por um caminho da falta de diálogo, do ódio. Eu tenho a minha vertente política, eu sou trabalhista, mas eu converso com qualquer vertente política, sem nenhum problema, se for em prol do Rio Grande do Sul. Acho que hoje falta articulação política do Rio Grande do Sul em Brasília, porque Brasília hoje dá tudo para o Nordeste, não dá nada para nós. Porque não há o quê? Articulação política, liderança política que vá a Brasília e sente com quem pensa diferente. Não, se é lá com ele, eu não sento. O Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente deixa para lá. Eu acho que isso é uma tônica aqui na nossa política do Rio Grande do Sul que faz com que a gente se atrase politicamente, economicamente. Candidata, a chapa do candidato Gabriel Souza está lhe acusando, digamos assim, de uma ligação com o candidato Zuco, dizendo que a senhora estaria combinando com este candidato para não participar de debates ou para fazer uma seleção, digamos assim, de quem pergunta para quem nestes momentos em conjunto. A senhora tem o que a dizer sobre esta acusação da chapa oponente à senhora? Desespero, né, em primeiro lugar. Mas, assim, o Zuco é o meu adversário. Como é que eu não vou mirar em alguém que está empatado comigo nas pesquisas ou um pouco abaixo? É óbvio que ele é meu adversário. O Gabriel não tem ainda como ser meu adversário, não está chegando nem perto. Agora eu digo para ele que ele está completamente enganado, que não há nenhuma combinação. O que há são muitos debates. A gente tem 44 debates em 49 dias de campanha. Será que existe algum problema de algum candidato ir para a rua, conversar diretamente com o povo, com a população? Que é o que eu quero fazer. Inclusive, todo dia eu rezo aí para que o tempo nos ajude, para que a gente possa ir para a rua. Então, eu acho que é choro, né? Eu acho que é choro. A senhora desmente essa afirmação? Completamente. Apesar de eu ter uma ótima relação com o Zuco, assim como eu tenho com o Gabriel. A gente conviveu na Assembleia Legislativa, mas isso não é verdade. Não é verdade. A gente acaba tendo que conciliar. São muitas agendas, né? Agora, faltando 49 dias, debates, sabatinas, entrevistas, gravação de programa de TV, né? Que a gente agora tem um tempo muito razoável. Isso despende muita coisa. E rua. A gente precisa falar com as pessoas, diretamente, olho no olho. Viajando 497 municípios desse Rio Grande. Exatamente. Isso até é uma coisa que a gente começou o ano passado, né? A gente acabou terminando todas as regiões do estado agora, no meio do ano, para poder se dedicar agora nessa parte, às entrevistas, aos debates, às gravações e também a fazer a região metropolitana, toda aqui, que é uma região com eleitorado muito grande, né? É isso, a gente tem que calcular estrategicamente cada 5 minutos da vida.
entende? Eu já acordo calculando. 5 minutos para isso, 5 minutos para aquilo, e aí a gente vai. Mas eu tenho muito prazer em fazer isso, sabe? Que nem dizem por aí, a política é uma cachaça, é verdade. Eu gosto muito, assim, de falar com as pessoas, de escutar as pessoas, e a gente fez isso, né? Porque o Rio Grande do Sul tem muitas regiões diversas, diferentes, gargalos diferentes, vocações diferentes. Então, não adianta tu fazer um plano só para todo o Rio Grande do Sul. A gente tem que individualizar as regiões. Para isso, a gente foi lá, fazia sempre uma reunião com a sociedade civil, empresários, empreendedores, professores, lideranças políticas, para escutar o problema da região. E aí, então, fazer um diagnóstico e trazer para o plano de governo para a gente ter uma proposta de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhora na saúde, na educação, na segurança. Então, é muito rico isso, né? Porque escutar as pessoas é uma coisa que os políticos não fazem muito, né? Eles mais falam do que escutam. E eu acho que isso é muito importante na política. A gente precisa escutar as pessoas. Falamos de situações políticas, mas vamos falar de proposta. Porque eu li o seu plano de governo e me chamou a atenção um destaque que eu posso considerar histórico e que vem desse legado do avô. Educação. Uma prioridade de um futuro governo da senhora. A senhora fala em recuperação de carreira do magistério, educação em tempo integral, e a gente lembra do CIEP, lá em Novo Hamburgo, inclusive, me lembro do CIEP, que é uma escola que é uma marca da cidade. O CIEP já se lembra de uma escola específica do bairro Canudos, que é o terceiro maior bairro do estado do Rio Grande do Sul, e uma criação do seu avô. Em um estado que, inclusive, tem uma dívida bilionária com a União, como fazer com que a educação seja um investimento prioritário? Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso é também uma escolha do governador, da governadora. Eu me lembro que em algum ponto meu avô foi muito criticado lá no Rio de Janeiro quando ele chegou a destinar em algum momento do seu governo 43% do orçamento do estado para a educação. 43%. Foi muito criticado, porque era a escola para as crianças mais humildes. Né? Mas hoje eu fico olhando lá para o Rio de Janeiro e fico lamentando muito, porque como era um projeto do Brizola, né, a escola de tempo integral, e a população do Rio de Janeiro apelidou carinhosamente de brizolões, ninguém mais deu continuidade. Né? A vaidade política é assim, isso é uma coisa que eu tento fazer muito diferente. A gente tem várias situações desse atual governo que eu acho boas e que eu reconheço que a gente teve, que a gente melhorou. Claro que tem várias outras que eu também não acho. Mas a escola de tempo integral, eu preciso dizer que não é uma escola criada pelo meu avô Leonel Brizola. Ela é a escola dos países desenvolvidos. É um investimento que tu faz numa geração e que os frutos são sólidos. Ninguém tira. Eu não acredito em desenvolvimento econômico sem qualidade na educação. E por onde a gente anda, a gente sabe. Os empresários, os empreendedores dizem que a nossa mão de obra está muito desqualificada. Por isso que eu falo na valorização dos professores. Mas eu acho que é muito importante essa tua pergunta, porque é isso. O Estado paga uma dívida impagável há muitos anos. Nesse ponto, para mim, também falta protagonismo político de alguém que vá a Brasília, sabe, sente, diga, nós precisamos, o Rio Grande do Sul precisa. Não. A bancada federal finge que não é com ela, o governador aqui também titubeia, não vai sentar com o Lula, afinal de contas é de outro partido, não quero ser vermelho, e deixando o Rio Grande do Sul de lado. Eu tenho um plano, não só para a educação em relação a recursos, mas para todo o Estado. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos, e eu tive com o presidente Lula, e ele é sensível a isso, prorrogar o FUNRICS por mais 3 anos, para nos dar um fôlego. Né? O que é isso, prorrogar um FUNRICS? Né? Esse fundo de reconstrução. A gente, na verdade, não está pagando a dívida. Então, a gente precisa não pagar a dívida por mais 3 anos. Mas a gente precisa assinar o PROPAG, que é esse programa de recuperação da dívida, que é diferente do regime de recuperação fiscal, que o Sartori adotou e o Eduardo Leite deu continuidade, porque os juros da dívida ficam aqui para tu investir. Então, só na educação, eu tenho aqui os números, né, o que pode chegar. Só na educação, a gente, em 1 ano, a gente vai ter 650 milhões ano de recursos novos, só assinando o PROPAG. E em 4 anos, 2,6 bilhões em 4 anos. Mas é assim, o que eu acredito? A primeira coisa que tem que ser feita pelo próximo governador, prorrogar o FUNRICS. Concomitante, a gente vai assinar o PROPAG. E também, concomitante, a gente vai articular em Brasília, através da liderança da governadora, o Fundo Constitucional do Sul, que já existe para o Nordeste. Em algum momento da história brasileira, o Nordeste precisou, articulou e conseguiu.
E é isso que eu pretendo fazer, uma articulação com o governo federal para a gente conseguir esse fundo que vai nos dar um fôlego. Mas a gente precisa ter em mente um projeto de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, que comunga muitas áreas, mas, sobretudo, o que eu acredito é na educação. É o desenvolvimento integral do Estado, que eu chamo. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, com uma base que é a educação de qualidade. Na saúde, candidata, vou lhe trazer um exemplo de ontem. A senhora sabe que o Dudu News, hoje lá no Vale dos Sinos, é o veículo de comunicação mais consumido. Tá bombando, né, líder Dudu? lá da região. Tá bombando. E a gente acaba sendo, e eu sempre digo que isso não é poder, é responsabilidade. Pior que é. A gente tem a responsabilidade de ecoar a voz de muita gente. E chegou um caso ontem na nossa redação, que é o seguinte, uma senhora estava numa UPA de Novo Hamburgo, do bairro Canudos também, e não tinha leito de UTI no hospital municipal da cidade, de uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Então, a equipe de enfermagem da UPA fez um leito de UTI na UPA. Uma unidade que deve ser de pronto atendimento. Deu uma emergência para, se houver a continuidade do caso gravíssimo, vai para o hospital. Sim. Eu vi que a senhora fala sobre redução de filas, tanto para cirurgias, para exames especializados, mas também, candidata, como resolver a emergência da saúde no Rio Grande do Sul. Que é um combo completo que começa lá na família, na unidade de saúde da família, onde se faz uma primeira consulta, ou quando se chega numa emergência não se tem um leito de UTI. Como melhorar essa realidade do Rio Grande do Sul, que grita, porque a gente convive com essa realidade diariamente. Exatamente, tu está falando de um tema que nas pesquisas aparece muito para nós como sendo a maior dor de cabeça do gaúcho e da gaúcha. Hoje as pessoas têm medo de ficar doente, porque sabem que podem chegar numa emergência e está tudo lotado. Elas têm medo porque sabem que pode demorar mais de 6 anos para ela conseguir fazer um exame sobre câncer. E esses 6 anos ela vai perder a vida. Então as doenças que eram curáveis estão se transformando em crônicas. E veja bem, a emergência também tem a ver com a fila. Porque pode estar indo para a emergência um paciente que está numa fila que não conseguiu melhorar a saúde dele porque não fez um exame ou porque não fez uma cirurgia. Piorou, vai para emergência. A saúde é toda ligada. A verdade é essa. Eu acho que falta gestão na saúde. A gente precisa ajudar os nossos hospitais filantrópicos e as nossas santas casas, que são quem atendem mais de 80% do SUS. Por isso eu sou idealizadora de um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, depois até da minha saída. Eu dei o início no projeto e outros deputados deram continuidade, de partidos distintos. Foi aprovado por unanimidade, direita, esquerda, centro, todo mundo aprovou, que é o quê? A possibilidade do nosso empresário ajudar os nossos hospitais. Em vez dele destinar todo o ICMS que ele deve para o Estado, para o Caixa do Estado, ele pode destinar até 5% do ICMS para os hospitais, diretamente para os hospitais. É claro que a gente precisa de investimento na saúde, mas para além disso a gente precisa trabalhar isso que tu falou que é muito importante, a prevenção. A educação também entra nisso, porque tu sabe que na escola primária tu aprende até a lavar as mãos, né? O que previne muitas doenças, sobretudo respiratórias, que o nosso estado tem algo muito forte nesse sentido, por causa do nosso clima e tudo mais. Então, assim, nós precisamos entender que a saúde, que a gente fala de números, são pessoas. Que nem tu estava contando agora o caso dessa senhora, que ainda bem que teve alguém dentro da UPA que pôde fazer uma situação dessas, porque na maioria das vezes, às vezes não tem como fazer. Como é que tu vai fazer um leito de UTI dentro dos postos de saúde? Agora, a atenção básica também precisa de um histórico do paciente, entende? Não dá para ele chegar numa emergência, já ter feito várias consultas e o Estado não ter noção que ele é diabético, que ele tem pressão alta. E isso não acontece, não existe um histórico. Ele tem que contar toda a vida dele de novo. O que atrasa, o que tem é burocracia e não há uma gestão eficiente. Então, assim, combater a fila também é diminuir as emergências. A senhora é mulher e eu, além de, claro, hoje administrar o Dudu News, também sou repórter. Eu digo, minha profissão primária é jornalista. É o que eu sempre faço, vou fazer pro resto da minha vida. E com muita tristeza, cobri casos trágicos de feminicídio nesta região e neste estado. Me lembra um clássico que eu inclusive comentei com o candidato Maranata na entrevista, de uma mulher hamburguense, moradora do bairro Santo Afonso, que foi morta na frente da filha de 9 meses e da filha de 11 anos depois de chegar de uma festa do namorado, porque ele ficou com ciúme que ela estava dançando sozinha. E mais do que isso,
Essa mulher já tinha 2 medidas protetivas contra esse homem, mas ele estava dentro da casa dela e acabou culminando em uma tragédia. Como trabalhar para que o Rio Grande do Sul tenha uma cultura generalizada, literalmente, de dizer não ao feminicídio, para que mais tragédias como essa definitivamente não ocorram, candidata? Tudo isso é algo que me toca muito, né? Porque eu sou mulher, com certeza, também tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E é algo que me toca muito, porque, como tu disse, hoje mesmo nós tivemos mais um caso, né? Dia sim, dia não. E agora, para além das mulheres, eles também estão matando os nossos filhos. E eu poderia dizer aqui, olha, pare de nos matar, pare de matar os nossos filhos, mas eu quero falar contigo como alguém aqui que estudou sobre isso, né? Eu fiz um mestrado em ciências criminais e esse tema da violência, ele é muito caro para mim. Sobretudo agora que a gente vive, né, essa onda assim, cruel contra as mulheres. Bom, nós temos 12 pontos para atacar os feminicídios, né? Posso te dizer por exemplo, que é um programa baseado no risco, né? e no controle do risco. A mulher chega lá para fazer o seu primeiro depoimento, vai responder 35 perguntas bem específicas. Tem arma de fogo? A agressão é verbal? A agressão já foi física? E aí a gente vai ver o risco. O risco é baixo, o risco é médio ou o risco é altíssimo. E aí o Estado vai se colocar no risco baixo, no médio e no altíssimo. Por quê? Porque não adianta só tu dar medida protetiva para a mulher e mandar ela para casa. O Estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem mais medida protetiva, que essas mulheres que têm medida protetiva morrem. Não adianta, a gente tem que ter um acompanhamento, um monitoramento, não só do agressor com as tornozeleiras, também das mulheres agredidas. Porque existe um outro programa dentro desses 12 também, que são as cuidadoras, que são mulheres preparadas para isso, que acompanham, sobretudo, essas de alto risco. Então, assim, Dudu, eu acho que tem a ponta da segurança pública, que é muito importante, monitoramento, inteligência. Por isso que eu vou chamar essa questão dos feminicídios para dentro do meu gabinete. Quem vai coordenar essa questão de combate à violência à mulher aqui no Estado sou eu própria, que estudei para isso e que vou me cercar dos melhores técnicos para que a gente tenha efetividade. Agora, é claro, a longo prazo, nós precisamos entender o que está acontecendo na sociedade. Porque o feminicídio não é um problema das mulheres, isso é um problema da sociedade, que me parece bastante doente. Eu também entendo que a gente precisa levar esse debate para dentro das escolas, para ensinar desde pequenos nossos meninos a respeitarem as nossas meninas. Eu digo isso porque isso já deu certo em outros lugares e porque muitas vezes essas crianças no ambiente familiar já convivem com um histórico de violência. O pai batendo na mãe desde criança e a criança naturaliza. A criança acha que aquilo é o normal. Por isso a escola como um ponto de referência, um ponto seguro para ensinar para essas crianças a respeitarem, né, as meninas. Então eu acho que é um problema de doença da sociedade. Tem a mão da segurança pública, porque é obrigação do Estado proteger as nossas mulheres. Não adianta só botar a tornozeleira dele, até porque não temos para todos. Não temos, por enquanto, não temos para todos, né, para fiscalizar, monitorar. Mas também precisamos monitorar as nossas mulheres. Não adianta, como eu te disse, dar uma medida protetiva e mandar ela para casa. Candidata, para a gente se despedir, por que o gaúcho deve votar em Juliana Brizola? Tu sabe, Dudu, que eu olho os gaúchos, né? E eu acho que todo gaúcho tem um pouco de Leonel Brizola. Um pouco desse orgulho, né? Daquele gaúcho que saiu lá de Carazinho, botou sapato a primeira vez aos 6 anos, foi alfabetizado pela sua mãe, que era uma camponesa, e veio para a cidade grande aos 13 anos, né? Batalhou, enfim, tu já sabe a história dele. E o meu desejo, na verdade, de ser governadora é porque eu quero resgatar esse orgulho que o gaúcho tem, sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul pode muito mais. A sua gente é uma gente muito corajosa, mas tem se sentido muito sozinha, né? Então, eu quero resgatar o protagonismo econômico, o protagonismo político do Rio Grande do Sul. A gente já teve muito mais espaço em Brasília, o Rio Grande do Sul já teve ministros, hoje a gente é zero lá. O Nordeste consegue tudo e o Rio Grande do Sul não consegue nada. Por quê? Porque não há uma liderança política. Neta de Eucaudilho, Leonel Brizola, candidata ao governo do estado, vereadora em 2004, 4 mandatos como deputada estadual.
Muito obrigado, Juliana Brizola, pela tua presença e nos encontramos ao longo dessa campanha para muitos bate-papos, debates. Teremos dia 8 de setembro lá no Teatro Fevale, te espero. Eu tô muito feliz, Dudu, de te conhecer pessoalmente, tá? Prazer é meu. Agradeço a oportunidade de falar com esse canal aqui, que é um canhão, né? E vamos em frente, vamos nos encontrar muito ainda nessa campanha. Obrigada. Vamos sim. Para você, com Banrisul, Unimed Vale dos Sinos e Calçados Beira Rio, o nosso boa noite, boa semana.